Saudações a todos. Estamos aqui em mais uma grande entrevista. Desta vez temos o diretor-geral do FAS, Belarmino Djelembi. Ele está no cargo desde 2019. O FAS começou por ter uma atribuição mais específica. Neste momento está a trabalhar na extensão da proteção social e no aprofundamento deste tipo de programas no país. E a grande bandeira neste momento da instituição é o programa Aquenda, que introduz uma grande novidade, especialmente com a transferência direta de recursos públicos para as famílias, entre outras componentes. O programa começou a ser implementado entre 2019 e 2020 e vamos aproveitar a ocasião para fazer um balanço sobre a implementação do programa e sobre o futuro do programa também. Gelebi, bem-vindo à grande entrevista. A primeira pergunta normalmente é mais de balanço e para lançar a conversa, mas já se passaram alguns anos desde a implementação do Coenda, ou desde o início da implementação do Coenda, um programa que deu algum debate, alguma análise política também acerca deste tipo de iniciativas. Que balanço é que vocês fazem neste momento? Bem, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a oportunidade. É sempre importante termos esses momentos de partilha de informação, mas também de prestação de contas. E para nós é importante, por esta altura, sempre voltarmos ao ponto de partida. Portanto, o programa Quenda iniciou entre 2019 e 2020 num contexto de muitas incertezas. Há uma primeira incerteza, que às vezes já nem nos lembramos dela, de que o programa foi implementado numa altura em que iniciou a Covid. Mas há outros elementos de incerteza inerentes à própria essência de um programa dessa natureza. Portanto, dúvidas sobre como é que se vai selecionar os beneficiários, como é que se vai cadastrar as famílias. E esse nível de incerteza se agudizou quando nós nos pusemos no terreno e em alguns locais as pessoas se negavam a cadastrar para haver um problema de confiança. Havia também um contexto de incerteza relativo a como é que se vai fazer chegar os recursos às famílias. Vai-se fazer chegar os recursos à família? Portanto, essas dúvidas decorriam, por um lado, porque o país não tinha, na altura, uma experiência robusta em relação ao assunto. Temos que reconhecer que estava em final de implementação uma outra iniciativa que tinha sido apoiada pelo Unicef, que é o APASOC, mas era uma escala muito pequena, comparativamente ao programa Quenda. Portanto, há elementos que vêm daí, mas, enfim, haviam muitas dúvidas em relação ao programa. E nós tivemos que fazer uma opção. E a opção fundou-se principalmente em entrarmos no terreno. Porque também nós temos um histórico no país de muitos programas interessantes no documento, mas que depois têm alguma dificuldade de operacionalização. E também sentiram um pouco isso, que entre o documento, a ideia original e os primeiros passos que foram dados, o desenho que foi dado no papel ainda, e depois a implementação no terreno propriamente dita, sentiram que havia aí algumas coisas que eram preciso acertar ainda. Sim, sim, haviam várias questões que eram preciso acertar, mas nós, para termos mais elementos em relação a isso, teríamos que mover toda a equipa para o campo. Movemos-nos para o campo, naquele contexto de dificuldades, mas usando alguns princípios. O primeiro princípio é o princípio da disciplina. Uma operação dessa natureza tem que haver disciplina. O princípio da transparência. Se nós estamos a gerir um programa público, recursos públicos, tem que haver transparência. Não podemos entrar por um caminho em que a sociedade tenha dúvidas relativamente à lisura do processo. Um terceiro princípio é o rigor metodológico. Digamos, as coisas não fazem-se de qualquer maneira.
Portanto, associamos a isso um elemento que para nós foi vital, que é começar com o cadastramento casa a casa. Nós andamos em cada uma das casas dos agregados familiares que hoje integram o programa Quando. O cadastramento casa a casa foi um fator crítico de êxito. Começou a gerar confiança. Mas também é importante nessa altura um elemento metodológico, estratégico, que é a articulação com o município. Portanto, o programa Quenda não pode ser visto como um corpo estranho à estratégia de intervenção dos municípios. Então, nós naquela altura estabelecemos uma articulação com as administrações municipais, um trabalho conjunto, porque o Estado é o mesmo. Portanto, essa é uma intervenção do Estado, mesmo tendo financiamento externo. Esses fatores foram importantes. Em tudo isto, um elemento fundamental. O programa Quenda realiza direitos. Isso pode parecer um elemento menor, mas é estruturante em toda a lógica do trabalho. Esta não é uma operação pontual. Esta não é uma operação emergencial. Esta não é uma operação efêmera. É uma operação de realização de direitos. Portanto, a nossa postura enquanto técnicos, enquanto instituição, tem que ser uma postura de respeito às famílias, uma postura de partilha de informação com a sociedade, uma postura de rigor. Portanto, nós superamos essa primeira fase de cadastramento. Esse período demorou quanto tempo? Essa é a primeira fase do cadastramento e, de certa forma, de interiorizar as ideias do programa e de levar as coisas depois para o terreno, sendo que naquela altura havia a questão da Covid que dificultava o movimento das pessoas, etc, etc. Como é Nós, que organizaram isso? entre finais de 2019 e início de 2020, fizemos um piloto em 5 municípios. Zeto, Ombanja, Cambundo Catembo, Cacula e Cuito E Guanabara. foi isso que vos permitiu, esse primeiro passo que Exatamente. vos permitiu Exatamente. afinar uma série de questões, um pouco naquela senda de que não vale a pena, às vezes, em determinados programas, pensar logo no resultado final e pensar logo numa operação muito grande. Talvez no contexto, no nosso contexto, talvez faça sentido, neste tipo de programas, quando são iniciativas que pretendem, no fundo, chegar a toda a gente, mas começar passo a passo. Às vezes temos alguma dificuldade em fazer esse passo a passo. Exatamente. Vocês conseguiram Foi fazer preciso essa. testar instrumentos, testar o próprio cadastramento, testar o pagamento. Porque nunca se fez nenhum tipo desse programa, né? Não havia experiência interna, Não, não é? temos que reconhecer que houve uma experiência pequena com a pessoa, mas a essa escala não. A essa escala não, porque nós, ao longo da fase piloto, foi aí onde nós percebemos que o modelo de pagamento de cartão e telefone, que eram os preferenciais na elaboração do programa, não era possível ser o Portanto, foi fator. importante para afinar Foi, questões foi, fundamentais foi, na foi, mecânica do foi, programa. foi importante. Há municípios onde, no tipo de Cambundo de Catembo e Malange, nós não tínhamos estrutura bancária, não tínhamos nenhum agente de pagamento, mas tínhamos que fazer chegar dinheiro às famílias. E qual foi a solução? Foi aí onde nós desenvolvemos uma figura, fizemos emergir uma figura no quadro do programa, que é o chamado agente local de pagamento, que articula com o banco para fazer, para as pessoas receberem o dinheiro. Porque, repara, nós também no piloto percebemos algo muito claro. Temos que vencer o desafio da confiança. Claro, essa questão parece-me fundamental. Quando se fala de desafio da confiança, era o quê, O concretamente? O que é que desafio, vocês sentiam o no terreno? desafio da confiança tem que ver com o facto de que em muitas destas localidades as pessoas já foram convidadas a fazer registros, cadastramentos e estas outras coisas, depois não aconteceu nada.
Portanto, havia um. Então, várias pessoas negavam-se a cadastrar. Então, Negavam-se mesmo. negavam-se a cadastrar. E era preciso, naquela altura, fazer um exercício de muito rigor para cumprir com os pagamentos. Ou seja, mostrar que não era só mais um daqueles Exatamente. registros. Portanto, essa é uma lição que fica desse programa. Prometer e cumprir. Nós temos que prometer aquilo que podemos fazer. Portanto, e esse foi um fator crítico de confiança. A partir desse momento, as pessoas começaram a aderir o processo. Portanto, depois da fase piloto, então nós começamos a fazer a expansão. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo. No município do Andulo, nós quando fizemos o cadastramento, chegaram-se a cadastrar pouco mais de 40 mil, porque muitas aldeias as pessoas tinham negado. Na altura do pagamento, veio uma avalanche de famílias. Nós tivemos que lançar uma outra operação de cadastramento de quase mais 10 mil famílias que se tinham negado de cadastrar. Por várias razões, entre as quais se tinham negado de cadastrar. Portanto, o tema da confiança. E o tema da confiança não tem a ver só com o programa Coenda. O tema da confiança, no fundo, é uma contribuição que o Coenda dá à confiança nas instituições. Portanto, dizia eu que superamos essa fase do cadastramento, muito intenso, depois alargamos cadastramentos massivos, e havia então o desafio dos pagamentos em massa. Numa sociedade como a nossa, com o histórico que nós temos de funcionamento das instituições, havia claramente o desafio de se saber o dinheiro vai mesmo chegar às pessoas ou não. Porque Vai chegar completo ou não. há muitas dúvidas sobre E esses. neste momento nós podemos dizer, sem pestanejar, o dinheiro está a chegar às pessoas, está a chegar completo. Temos as auditorias, temos as formas de prestação de contas e podemos dizer isso sem pestanejar. O dinheiro está a chegar às pessoas e está a chegar completo. Portanto, nós superamos essa barreira de que o dinheiro vai chegar ou não vai chegar às pessoas. Há outras questões que temos que discutir em relação ao programa, sobre as quais levantam-se questões, mas isto nós podemos falar no momento próprio. Mas essa dimensão é fundamental para a confiança. Portanto, a proteção social tem um lado, uma dinâmica que às vezes não é muito analisada, que não é só a questão da proteção social propriamente dita. Exatamente. Há aqui uma dimensão política que pode ser fundamental para o futuro do país, não é? Essa questão da confiança, Sem dúvida. de nos entendermos melhor, de entender melhor como é que funcionam as instituições, Sem de ter dúvida. uma relação mais próxima com as instituições e as instituições também, por sua vez, aplicarem e implementarem políticas públicas mais adequadas. É um pouco também esta dimensão que está Isto aqui. tem que ser posto dentro do contexto do nosso país. Há contextos em que, eventualmente, eu não precisaria falar isso, porque tem outro nível de consolidação institucional, outro nível de funcionamento em si da sociedade. Mas, no nosso contexto, é importante mencionar esse elemento que eu coloquei aqui. Não se coloca no quadro do programa Coenda se as pessoas cadastradas recebem ou não recebem aquilo que é deles por direito. E mais, há um elemento importante no quadro desta fase dos pagamentos, que estamos a evoluir ao longo da história, mas na parte processual ainda, que é o facto do pagamento com retroativo. O que acontece? Quando nós chegamos a uma aldeia, vamos supor que a aldeia tem 100 famílias cadastradas. Por alguma razão, nós encontramos apenas 90 famílias. 90 famílias que vão receber, porque ou foi a lara, ou foi um óbito, etc, etc. O recurso
correspondente àquelas 10 famílias, esse recurso volta para a equipa, volta às contas de origem. No pagamento a seguir, as famílias estão a receber com retroativo. Isto pode parecer uma questão simples, mas no nosso contexto é um elemento poderosíssimo para a credibilidade dos processos. As famílias estão a receber com retroativo. Em alguns municípios nós tivemos alguns desafios, porque algumas pessoas, alguns intervenientes locais, questionavam o facto de o remanescente estar a regressar. Mas nós dissemos, é assim mesmo que tem que ser, porque o dinheiro não pode ficar no barulho, não. Tem que voltar para a conta de origem e depois, no pagamento a seguir, aquela família receber com retroativo. Isto, nós, se calhar no futuro, estudos mais aprofundados vão avaliar a importância disso para o nosso contexto. Porque também, no imaginário coletivo de alguns segmentos da nossa sociedade, dá um pouco aquela imagem de que a segunda fase não acontece, né? Segunda fase Ou pode não acontecer, há essa ou possibilidade. pode não acontecer, para a segunda fase do terreno, a segunda fase não sei o que é, a segunda E fase... também um pouco a ideia de que quando vieram, se calhar, fazer o pagamento, se eu não estou, já perdi. Já perdi. Então a família recebe, nós, por exemplo, há casos de famílias que não estiveram no primeiro pagamento por alguma situação qualquer e também tiveram problemas no segundo pagamento. No terceiro pagamento, eles receberam o acumulado. As pessoas não acreditam. Eu estou a receber, sim, isto é seu por direito. Portanto, isto permitiu, digamos, dar um passo em frente. É evidente que, ao mesmo tempo que temos essa dimensão da confiança, há constrangimentos logísticos. Sim, quais são os constrangimentos e os desafios maiores que o programa enfrenta neste momento? Há constrangimentos logísticos porque, portanto, o programa está focado na zona rural, né? Está focado na zona rural e esse foco na zona rural, por consequência, traz a limitação tecnológica, né? Mas porque Muitas zonas não têm bancos, né? a rede em condições de telecomunicações que Exa- permitam fazer Exatamente. operações. Então, isto levou a que nós tivéssemos que elevar a percentagem de pagamentos cash. Mais de 70% dos pagamentos são Não era bem isso que estava previsto não no era, início. não era isso, não era isso. Se nós tivéssemos que evitar o pagamento cash, nós nesse momento não teríamos nem um quarto das famílias beneficiárias do programa. Portanto, é uma lição importante também para os programas do governo e para as políticas públicas em geral, não é? Que têm que terem atenção a todas estas questões Então, quando se desenha. nós aqui, as políticas. eu queria ver da seguinte perspectiva, é que ao fim do dia, a eficácia da componente de transferência de renda é o dinheiro chegar às pessoas. Claro. Isto é uma questão clara. Agora, como isto é uma responsabilidade do operador. E em algumas das localidades do nosso país, se não fosse por essa forma, não haveria nenhuma outra forma, cumprindo os preceitos da proteção social, né? Que o distanciamento mínimo entre o local de recepção do valor e o local de residência. Porque, vejamos o seguinte, nós temos um segmento de beneficiários, de idosos, doentes. É preciso encontrar uma forma para poder chegar até ali. Introduzimos nas nossas operações o que chamamos de pagamento ao domicílio. Então, para os idosos doentes em zonas de transferências monetárias, há uma equipa que vai ao domicílio para fazer. Exato, porque o que eu acompanhei uma outra atividade no terreno e normalmente cria-se um espaço, Exatamente. monta-se um espaço no sítio onde as pessoas depois acorrem e vão Exatamente. receber ali, Exatamente. vão tratar o que precisam tratar. Neste caso, especificamente, a equipa do FAS é que vai diretamente ao domicílio das pessoas. Com a figura dos adeptos. Portanto, feita essa operação, essa etapa, chegada a essa etapa dos pagamentos, começaram a surgir
outros elementos que nós precisamos tomar cuidado. Foi aí que nós começamos a introduzir o que chamamos outras gerações de transferência monetária. Criamos um modelo e articulação com os serviços de saúde, onde nós começamos a fazer as transferências monetárias para determinadas categorias de vulnerabilidade. Temos essa experiência em alguns municípios do país, onde, em ligação com os serviços de hemodiálise, fizemos o cadastramento e começamos a fazer transferência diretamente a doentes, a pessoas com deficiência grave, incapacitante, doentes crônicos. Portanto, identificamos um conjunto de categorias para as quais começamos a E fazer. essa informação faz parte do cadastro? Ou seja, isso é essa informação sobre a condição de saúde de determinada pessoa, determinada família, faz parte do cadastro, quer dizer, essa informação está disponível para quem tem acesso aos registros do FAS? Exatamente. No Nós, sentido de, se for preciso no futuro, introduzir algumas medidas específicas, essas pessoas estão identificadas? esse é um elemento da maior importância, que é, nós hoje costumamos chamar uma externalidade positiva. Quando decidimos fazer o cadastramento ao domicílio, não tínhamos na altura a noção que hoje íamos ter em nossas mãos uma ferramenta muito poderosa. Nós temos mais de 5 milhões de pessoas na nossa base de dados, com mais de 100 indicadores de vulnerabilidade de cada uma dessas pessoas, sobre saúde, sobre educação, aspectos econômicos, aspectos sociais, entre outros aspectos. Portanto, essa informação nós a dispomos. Portanto, é com base nesse cadastramento que nós podemos começar a fazer outro tipo de apoio. Penso que também não, é um dos objetivos do programa Cuenda, não é? Para além das transferências diretas, o programa tem várias componentes e uma Exatamente. delas é também a base de dados da Exatamente. proteção social. Exatamente. Está aqui a ser criada uma árvore, digamos assim, foi lançada uma semente Exatamente. sobre a questão da base de dados, que é fundamental, não é? Sem uma base de dados, sem conhecermos o cidadão minimamente, Exatamente. é difícil depois desenhar políticas públicas, nomeadamente na proteção social. É um pouco esta a ideia também que está aqui em cima da mesa. Absolutamente. E aqui talvez mencionar também o seguinte. Em alguns contextos de outras realidades, estes programas surgem depois já de existir um cadastro. Portanto, vai-se para o cadastro e, em função do cadastro, organizam-se as intervenções com base no perfil de beneficiário que se define deve ser apoiado. No nosso caso é diferente. No nosso caso, o Cuenda está a contribuir determinantemente para criar de raiz os dados que vão alimentar o cadastro social único. Portanto, nesse momento nós temos uma base de informação que já serve para outro tipo de intervenções. Há governos provinciais, há administrações municipais, há agências internacionais que solicitam as estatísticas que o faz nesse momento dispõe. Porque o cadastramento do domicílio nos permitiu, nós neste momento, podemos chegar a 15.375 aldeias que nós temos no registro de onde as pessoas estão a vir. Portanto, já é um produto que o país gerou e que pode servir para tomar outras decisões. Portanto, nessas localidades, para outro tipo de intervenção social, não é preciso fazer um novo cadastramento. Nós não precisamos voltar a estas localidades para entrevistar as pessoas para saber se é camponês, se é pescador, qual é a classe que tem. Nós só precisamos atualizar essa informação. Claro, isso é que parece ser o mais importante neste momento, é de garantir que essa base de dados seja atualizada periodicamente para que esteja o mais preciso possível em relação à vida das pessoas, não é? Eu queria agora quando falou dos desafios, mencionar um aspecto que para nós parece da maior importância enquadrar isso. O Cuenda surgiu, iniciou num contexto em que foi tomada uma decisão política de reestruturar o FAS.
Portanto, nós fomos convidados para vir para aqui para liderar um processo de reestruturação da instituição. Então, a instituição foi sujeita a um profundo processo de reestruturação metodológico, organizacional, de sistemas, de foco e de perfil de quadros ajustados aos postos que eram requeridos. Portanto, o que nós hoje temos como resultados do programa Quenda está diretamente ligado ao processo de reestruturação que a instituição foi sujeita. Esse é um aspecto importante quando pensamos no longo prazo. Exato, eu se calhar vou interromper só para introduzir uma questão. Quer dizer, já que estamos a falar, falou em longo prazo, por onde é que o FAS se encaminha em termos de posicionamento institucional? Porque, e falando de desafios, eu também identifico, já tivemos a oportunidade de falar uma outra vez sobre essas questões, identifico que há aqui algumas questões que suscitam debate. Por exemplo, o FAS está a implementar o programa Coenda na vertente da proteção social, mas o país tem o Ministério da Ação Social, da Família e da Promoção da Mulher. Ahm, Há aqui algum choque institucional entre o FAS e o Ministério ou outras instituições que sabemos que também têm alguma vocação na proteção social? Ou esta questão põe em risco, de certa forma, no futuro, o posicionamento do FAS em relação à proteção social? Como é que o GLM analisa esta questão, que é uma questão mais política e da organização institucional, e também o futuro do programa? Bem, o FAS tem vindo a fazer um investimento muito significativo na sua capacidade, quer em termos técnicos, quer em termos de regras de funcionamento, e nesse momento nós podemos dizer que temos uma robustez importante para responder não só ao Quenda, mas programas similares, até devido à sua capilaridade existencial. E as suas relações de superintendência. Isto será sempre tomado, considerado no nível político. Naturalmente, não entrei nesse campo. O que eu devo dizer nesse momento é que, do ponto de vista de robustez, de capacidade para implementar o Quenda, que tem uma largura muito grande. Exato, foca-se muito a Yeah, conversa, o yeah, debate na questão das transferências, de recursos, de dinheiro, yeah. mas há outras componentes, não é? Há outras componentes que fazem parte do Tem programa. uma largura muito grande no quadro do desenvolvimento local. Vamos falar daqui a um bocado do Quenda 2, mas mesmo no âmbito do Quenda 1, nós tomamos algumas decisões estratégicas em relação à inclusão produtiva. Avançamos com a inclusão produtiva de modo muito consistente em matéria de caixas comunitárias, cooperativismo, banco de semente, multiplicação de animais, pequeno e médio porte, mas também, de uma maneira geral, na capacitação das famílias. Portanto, a transferência direta de renda é, digamos, um rosto visível, mas por detrás e à volta há um investimento social muito robusto que está sendo feito. Estamos a pensar no longo prazo. Estamos a pensar no longo prazo. Portanto, falava eu do tema da inclusão produtiva, que deve exigir sempre três dimensões. Há uma dimensão que é o treinamento. Treinamento das famílias, treinamento dos grupos, treinamento das Isso faz como associações. ações de formação, Formação, capacitação, formação de treinamentos em vários aspectos de concretos. acompanhamento. Depois da formação, temos a assistência técnica regular. Faz uma transferência de um ativo qualquer, seja instrumento de produção, sejam animais, seja o que for, tem que haver acompanhamento. Porque também nós já sabemos, no nosso histórico,
que vários programas têm problemas porque o acompanhamento é limitado. Outra lição importante Outra também. lição A importante, lição de começar às vezes passo a passo, testando, o acompanhamento. passando do papel para o terreno, mas com um acompanhamento específico e depois talvez ir alargando. E outra questão importante é esta, não é? A questão do O acompanhamento. o acompanhamento rigoroso e canalizar o grosso da energia para o local. O grosso da energia, dos recursos, dos meios, não tem que estar no centro, tem que estar no local. Para permitir o acompanhamento mais próximo às famílias. E aí entramos no tema dos adeptos. Portanto, Também é outra vertente importante. o programa nesse momento o programa trabalha com um universo de mais de 3.000 adeptos pelo país. Ou seja, agentes de desenvolvimento comunitário. Portanto, chamamos um exército, nós chamamos os soldados do desenvolvimento, importante, e a nossa própria equipa técnica está muito baseada no campo. E que essas pessoas são uma espécie de pivô do programa, não é? Eles são um pouco pontos focais e as atividades correm um pouco à volta da atividade deles. São eles que identificam as famílias, são eles que conhecem as famílias diretamente. Exatamente. Normalmente são pessoas respeitadas dentro da comunidade. São eleitas dentro da comunidade. E eles, no Coenda 2, vão ter um estatuto realmente mais evoluído. Vamos falar sobre isso daqui a bocado. Mas dizer que a questão do acompanhamento é fundamental. A questão do acompanhamento é fundamental, e aí os recursos é que está. Ou seja, as políticas públicas não podem só ir ao sítio, fazer e voltar. Não. Nós temos que pensar que estamos a fazer um investimento social, estamos a fazer um investimento nas relações, estamos a gerar capital social. E este é um ponto importante. Associado a esta, uma decisão que também foi tomada com muita dificuldade, mas nós mantemos isso, temos convicção firme, é que o Coenda é implementado por angolanos. Isto não pode ser entendido com qualquer tipo xenófobo ou coisa parecida. Não é isso que estamos a dizer. Mas em situações como o nosso contexto, é importante mencionar esse aspecto, no sentido da valorização dos quadros, da formação das pessoas e do fortalecimento das instituições. Quer dizer, do próprio conhecimento das pessoas. Do conhecimento que fica, porque ao dizermos isso, não estamos a dizer que não temos trocado experiência, não temos buscado conhecimento de outros lugares, mas a base tem que estar aqui. O trabalho, não é? Tem que estar aqui. O dia a dia. Porque isto acaba sendo também um patrimônio do país. Acaba sendo um patrimônio do país. E poderia não ser assim. Não, e às vezes há muita ideia de que este tipo de programas, que Yeah. ainda por cima tem um financiamento Yeah. de uma instituição internacional, que a gestão, pelo menos, Não. a liderança, Não. e às vezes os benefícios também Poderia- associados a essas lideranças estão com outras pessoas. Neste caso não é isso que se passa, não é? Poderia não ser assim, mas no caso concreto do programa Coenda, isto ficou muito claro e esse facto não diminui a qualidade do trabalho. Mais importante, não diminui a qualidade do trabalho. Portanto, é uma mensagem que nós gostaríamos de partilhar. É possível ser feito o trabalho com qualidade, desde que aquilo que nós já referimos lá atrás, né? Tem que haver disciplina, tem que haver transparência, tem que haver rigor metodológico. As coisas não se fazem de qualquer maneira. Portanto, quando por vezes nós dissemos assim, é preciso que em África se reforcem as instituições, não estamos só a falar das instituições de soberania, né? Estamos a falar também a este nível. A capacidade que tem que se gerar a esse nível para negociar bem, para implementar cumprindo a metodologia certificada, mas respeitando o contexto local. Vocês também sentem que ainda há um debate a fazer sobre qual é o modelo, qual é a forma, de que maneira é que se deve apoiar as famílias, sobretudo as mais carenciadas? Sentem que ainda há algumas dúvidas
sobre isso, ou sentem que esta experiência do Cuenda, como primeira grande experiência, com uma amplitude nacional, com uma mudança clara nos métodos e na mecânica do programa, que esse debate está a esmorecer? Eu acho que nós não devíamos ter dúvidas de que o angolano, esteja ele onde estiver, se estiver numa situação de vulnerabilidade, tem que ser protegido. Chamemos Cuenda, chamemos o que quisermos chamar, né? Tem que ser protegido. Portanto, desse ponto de vista, acho que pode haver diferenças de opinião, mas é um princípio. Mas está consolidado, né? Isso tem que ser um princípio. Eu falava mesmo mais Já. Não, da mecânica dos programas. eu vou chegar até aí. Portanto, essa é uma questão de um princípio sobre o qual nós não devemos ter. Eu, pelo menos, não tenho dúvidas em relação a isso. Associado a isso, há também temas da compreensão do que é que significa fazer transferência de renda. Há ainda setores que entendem que a transferência de renda é um ato de caridade, sobre o qual eu me oponho de maneira muito clara. O outro aspecto que é preciso também clarificar em relação a essas questões mais primárias tem a ver com outro preconceito errado de que projetos de transferência de renda é coisa de país atrasado. É o outro grande equívoco. Se nós formos ver os relatórios atuais das Nações Unidas, eu acho que 2024, 2023, e mesmo lá para trás, os países mais avançados, mais ricos, são os que mais investem na proteção social. Cerca de 12% do PIB. Portanto, a questão pode ser do método, pode ser do nível de desenvolvimento tecnológico, pode ser inclusive da compreensão. Portanto, isso também é preciso Há clarificar. quem diga também que é assistencialismo. Bom, estamos a apostar na perspectiva da caridade. Estamos aqui, as pessoas depois não vão trabalhar, Não, depois estamos a motivar as pessoas mas a ficar em casa e a receber o isto, dinheiro. É um pouco esse tipo de críticas também que. este é o terceiro ponto que eu ia dizer. Portanto, o primeiro ponto é a questão do direito. O segundo ponto é a questão que muita gente não tem essa informação de que transferência de renda é uma coisa que ocorre nos países mais ricos para parte do princípio que é preciso gerar coesão social. Agora, não fazem transferência em cash porque o nível de organização tecnológica e outra é diferente. Os estudantes, o transporte público, uma série de outros de vários mecanismos. Claro. Quando tivermos tempo, podemos falar sobre isso. Esse é o segundo aspecto. O terceiro aspecto é o que o Gomes estava a dizer agora. Nós, tecnicamente, há uma coisa que chamamos os mitos. Há muita literatura hoje, ao nível internacional, que mostra o impacto e que mostra esses tais mitos. É evidente que se numa comunidade de 50 pessoas aparecerem 6, 7 ou 8 ou 10 ou 5, o que for, a utilizar de modo incorreto, Também será normal. Nós não somos todos isso, iguais, nem temos todas as isso mesmas atitudes. são os riscos próprios de uma situação dessa natureza. Agora, a questão é, no essencial, no grosso, proporciona processos de transformação social ou não? Aqui é que está um desafio que nós temos que superar no nosso país, para o qual também estamos agora a fazer um investimento, que é a produção de dados científicos sobre o impacto das políticas públicas. Parece-me que essa questão é fundamental e nós também já falamos uma vez sobre isso. Essa parte de demonstrar quais são os impactos, estudar e publicar a informação, disponibilizar a informação sobre isso. O programa Quenda, isso não foi imposição de terceiros. Não, o programa Quenda foi alvo de uma avaliação de impacto externo. Faltam só pequenos. Não foi feita pelo FAS. Não foi feita externa. externa. Faltam alguns pequenos detalhes e essa avaliação vai ser publicada. Vai ser pública. Vai ser pública. Tem que ser pública. Não... Até para
introduzir, ajudar a introduzir na sociedade o debate. As avaliações externas têm que ser públicas. Portanto, nós precisamos também dar esse salto, que é produzir conhecimento científico para suportar o argumento. Não, vão ficar presos. Com base em quê? E parece-me que há uma dificuldade, em geral, no país com políticas públicas de fazer esta monitoria. Portanto, Após ou durante, de perceber qual é o impacto, o que aconteceu, o que é que correu bem, o que é que correu mal, o que é que portanto, precisa de ser afinado, porque às vezes não é preciso matar os programas, às exato, vezes tem um corrigir fundamento. coisas. É corrigir, é Exatamente. adaptar, é melhorar o que está mal. Portanto, voltando à questão que colocou, para a qual eu não estou a fugir. É, falei da primeira questão, o segundo aspecto, esse terceiro, que tem a ver com a produção do conhecimento. É isso que tem que suportar as correntes de opinião, o nosso debate público. Porque se nós não fazemos isso, entramos num achismo, entramos na opinião de quem tem mais força e não necessariamente na posição que está certificada, que funciona. Nós, ao nível interno, estamos a fazer um investimento muito significativo no conhecimento. Temos as equipas a fazer várias formações, no sentido de suportar a operação e suportar o discurso. Mas nesse caso em concreto, falei-lhe da avaliação de impacto. Lançamos a semana passada uma iniciativa para financiar dissertações, teses, que as pessoas vão fazer nas áreas de intervenção do FAS, mas concretamente do programa Quenda, para nós começarmos a produzir o conhecimento nacional. E ser isto base para o debate. É uma iniciativa interessante. Nós vamos dar agora, pelo menos, salvo erro, são 20, já não me lembro bem, acho que são 20 bolsas que vão ser dadas. Nós vamos financiar a ida ao campo para a recolha dos dados. Vamos fazer várias análises em vários âmbitos. Já estão a começar a ver algumas. Uhum. Agora, à medida que nós formos fazendo isso, portanto, teremos mais elementos para qualificar a discussão. Eu recuso-me a entrar numa discussão sobre esses temas com base vazia. Porque nós estamos a ajudar. Na minha posição, a forma de contribuir para qualificar a discussão é gerar instrumentos que permitam, por um lado, termos avaliação de impacto externo em cima da mesa, vai trazer questões, vai apontar caminhos, mas contribuir para que haja investigação, haja pesquisa, haja... Isto também está associado a uma outra questão para a qual nós temos que estar atentos. Temos discutido sobre isso. Nós não podemos encarar o programa Quenda de modo isolado. Nós não podemos olhar para o fenômeno todo da pobreza vis-à-vis o programa Quenda. Não. O programa Quenda é uma contribuição para... Você tem que às vezes também há uma pressão Sim. à volta dessa ideia. Sim. O programa Quenda agora vai resolver o problema da pobreza. Ele em é Angola. uma contribuição que tem que estar articulada com outras. Eu também compreendo, em tempos, numa conversa com alguns funcionários das Nações Unidas que estiveram cá, levantamos esse problema e ele tinha uma tese, provavelmente essa pressão é porque alguns setores estão a ver que está a funcionar. Mas tem esse risco. Temos esse risco que precisamos cuidar. E quando olhamos para um programa dessa natureza, nós não devemos dissociá-lo da visão mais ampla, né? Há outros elementos. As estradas, as pontes. Estamos com alguma dificuldade de avançar com o mobile money
devido ao tema Da infraestrutura de da, 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 telecomunicações. da infraestrutura de telecomunicações. Mas isso não nos pode fazer parar. Não nos pode fazer parar. Nós temos alguns dados da avaliação de impacto que eu posso, assim, muito, muito preliminarmente dar. Por exemplo, o investimento que as famílias estão a fazer na produção é brutal. Ou seja, uma parte dos recursos que são transferidos, as famílias estão a utilizar para investir. Para investir. O grosso. O grosso. Depois podemos variar um pouco a análise com base no município. Se estivermos, por exemplo, no município do Planalto, os municípios do Planalto Central, de base agrícola, vai ser muito mais do que municípios como o Croca, onde a situação é um pouco mais crítica e provavelmente há mais investimento na alimentação, etc, etc. Mas há muito investimento na Ou produção. seja, consoante a condição social de cada uma da família e do contexto também, Exatamente. a aplicação dos recursos vai variando, mas muito, ou em Inves- questões de base, não é? Da alimentação, etc. Ou então investir Investimento na na produção, produção. investimento na saúde e na educação. Ou seja, mais crianças que vão à escola, Exatamente. etc, etc. Nós procuramos estabelecer algumas relações entre a frequência na escola com os períodos das transferências monetárias. E temos cruzamentos interessantes em relação a isso. Isso é investimento. Claro, Isso, certamente. isso é investimento. Isso não é famílias que alargam a sua produção, o fenômeno do feijão. Famílias que alargam a sua produção e, em função do alargamento da sua produção, mandam o filho para estudar na cidade, onde tem um outro nível de escolaridade, ou melhor, a condição da sua habitação. Portanto, temos variadíssimos exemplos, mas, enfim, a avaliação, quando se tornar pública, esses dados vão ser. Outra questão também interessante, para acabar esta parte da conversa sobre o Coenda, do que foi feito até agora, e depois a seguir talvez vamos entrar no Coenda 2, olhando um bocadinho para o futuro. Também uma questão que também parece importante, também tem a ver com a sustentabilidade do programa, tem a ver com o financiamento. O Jalembi disse e parece-me um fator interessante e que merece ser assinalado, que a gestão e a implementação de todo o programa tem sido feita por angolanos, por instituições angolanas, e esse é um ponto importante, mas a questão do financiamento também levanta aqui um debate interessante, porque a ideia que eu tenho e aquilo que tem sido público é que pronto, o Coenda tem um financiamento internacional e uma boa parte dos fundos vem dessa instituição internacional e o governo entrou com uma parte minoritária, digamos assim. Mas no futuro, para que o programa seja autossustentável e que se transforme num programa, digamos, imparável, no sentido de que não tem fim, só terá fim quando uma série de questões estiverem resolvidas no país, é preciso que o país também invista e também garantir que esses fundos vão estar disponíveis. Como é que o GLB olha para essa questão e considera isto um risco para a gestão deste tipo de programas? Bem, nós temos feito essa discussão e, nesse momento, temos um entendimento sobre esse processo. Primeiro, um ponto prévio, dizer que programas dessa natureza não têm que parar, têm que se reformular. Ou isso, exato, é uma perspectiva mais interessante, mais correta, sim. Eles não têm que parar, porque enquanto existirem pessoas. Vai haver alguém que precisa de proteção, E, que eh, precisa de e, algum e o apoio. exemplo que temos são os países mais ricos com rendimento alto que têm esse tipo de intervenção reformular. Claro, Esse é o primeiro aspecto. Partindo desse princípio, nós temos que analisar o tema da sustentabilidade em três dimensões. Primeiro ponto, antes de falarmos da questão financeira, é fazermos a pergunta se esse tipo de intervenção é prioritário ou não, é estratégico ou não. a mim parece-me que é, mas se Não, calhar já estou a sair fora do meu papel de jornalista, mas parece-me essa, que é. essa, essa é a pergunta que nós temos que responder primeiro. Porque se nós não respondermos corretamente essa pergunta, toda a resposta vale.
Inclusive dizer que não é sustentável. Não, não. Meu ponto. Estamos diante de uma intervenção estratégica para a paz, para a coesão social e para o desenvolvimento do país ou não? A nós não temos dúvida em relação a isso, que a proteção social é um elemento fundante de qualquer país. Partindo deste princípio, vemos uma outra que vem então o tema da sustentabilidade. Se é um elemento fundante, ele tem que estar associado a um compromisso político. Havendo esse compromisso, o dinheiro tem que aparecer. Deixa cair outras coisas. É claro, entramos aqui na ideia da gestão de prioridades, não é? Portanto, a questão da sustentabilidade financeira tem que ser, tem que ser discutida dessa maneira. Porque senão nós enviosamos a discussão e qualquer resposta serve. Qualquer resposta. Nós podemos encontrar uma série de exemplos de prioridades que existam, né? Mas para se manterem em pé, algumas coisas estão a ser deixadas cair. Né? Depois podemos discutir se é mais ou menos, mas eu não posso discutir a sustentabilidade sem primeiro falarmos do tema conforme colocamos nesses termos. Portanto, e daí chame-se empréstimo, chame-se o que quiser chamar, ao fim do dia sempre um recurso público. Mas não tem receio de que, bom, se não me engano é o Banco Mundial que Sim, sim, está sim, a financiar uma boa parte do programa. Imaginamos que amanhã o Banco Mundial diz, não, nós não estamos mais interessados. Eu sei que há contratos, mas, mas não estamos mais interessados em financiar. Tem receio que esse tipo de situações possam colocar em causa este tipo de programas? É evidente que isto aí são as questões básicas das finanças públicas, né? Qualquer despesa baseada no empréstimo Levanta sempre algumas questões. tem sempre esse nível de desafio, né? Mas a experiência internacional mostra que muitos países fizeram um pouco esse ciclo. Esse tipo de intervenções, a dada altura, tiveram um nível de participação externa, mas gradualmente, portanto, a questão que coloca para nós provavelmente tem que ser encarada mais na perspectiva da rota. Ok. Ao longo da rota, qual é o caminho que vamos fazer para ir reduzindo o nível de exposição que existe devidamente ao E empréstimo. também ao Portanto, longo desse caminho de identificar quais são as fontes de financiamento que Ex- podem eventualmente ser canalizadas para este tipo de programas. Exato. Portanto, eu encararia a coisa um pouco mais nesses termos. Portanto, o facto de haver uma forte presença não é a questão propriamente dita, porque isto vê-se um pouco isso em outra realidade, mas é na perspectiva, nos próximos X anos, a estratégia para irmos reduzindo o nível de. Há vários países que fizeram esse caminho e que hoje, portanto, o nível de financiamento externo para esse tipo de intervenção é mínimo, né? É mínimo. Portanto, há um caminho que pode ser feito, mas, repito, essa base, Temos que responder àquela primeira questão, não é? essa base é fundamental de ser mais do que responder o A ou o B, é um pouco uma consciência coletiva que deve ser gerada de que a nossa vida em sociedade exige determinado tipo de compromisso de mais longo prazo, né? E esse é um deles que tem que estar estabelecido. Repito, chame-se Quenda, chame-se qual for o nome que se vai chamar. Neste momento, quanto é que já transferiram ao todo para as famílias? Ou no programa em geral, quanto é que já foi aplicado? Bem, o Banco Mundial já transferiu neste momento perto de 99% dos 320 milhões de financiamento. Já foram entregues às famílias cerca de 200 milhões de dólares.
Bem, é um número. Às vezes uma pessoa, quando pensa no número, até, você também sentem isso, às vezes o número. Mas já as famílias receberam 200 milhões de dólares. Yeah, Mas isso é um número, o número é elevado, yeah. digamos assim, e marca uma diferença. Como dissemos ao longo da conversa até agora, há aqui um ponto de viragem quando se Isto, fala de proteção social, não é? isto, isto decorre também da. E acho que algumas pessoas duvidam desse valor, é muito elevado. Não, isto implicou, eu acabei por não referir isso lá atrás, isto implicou uma estratégia de desconcentração da operação. Uma estratégia de desconcentração da operação. Portanto, nós tivemos que ter equipas locais a fazer isso. Mas também é preciso dizer os números, né? Nós estamos a falar de mais de 1 milhão de beneficiários. Para ser mais preciso, 1.61.746 agregados familiares. É muita gente. De agregados. Agregados familiares. Portanto, nós temos municípios, o município do Bairondo tem mais de 80 mil beneficiários. O município do Cubal tem mais de 80 mil beneficiários. O Andulo tem mais de 50 mil beneficiários. Olha, 50 mil beneficiários é programa de alguns países. 50 mil Aqui beneficiários. estamos a falar de Nós de um temos milhão de agregados mais de um, exatamente. e se formos contabilizar 5, 6 pessoas por Yeah, agregado, em média, yeah, estamos a falar de 6 milhões, são mais de mais 5 de milhões, 5 mais de 5 milhões, milhões 6 milhões de pessoas. de pessoas. Portanto, é um programa que mesmo dentro do, do portfólio financiado pelo banco, é um dos maiores programas que existem por aí. Então, isto esse é um aspecto que provavelmente nós também não falamos muito, mas tem a ver com a gestão, um pouco podemos estar aqui a ser juízes em causa própria, mas nós tivemos aqui uma estratégia de desembolso eficaz, porque muitos programas, um dos problemas que existe é mesmo desembolsar, é gastar o Claro, dinheiro. claro. Yeah. Esse é um dos grandes problemas. Há programas que com esse valor aqui podiam levar o dobro do tempo. Nós adotamos uma estratégia muito eficaz, que nesse momento o Banco Mundial quer dizer, o que ficou por desembolsar são pequenas operações finais E em número de beneficiários, entre aspas, está dentro dos objetivos iniciais, ultrapassou. ultrapassou largamente, e esse é um aspecto importante a mencionar, né? O programa atingiu os números já há algum tempo. Os objetivos iniciais. Sim, Já. estão atingidos já há algum tempo. Nós, pronto, o Quenda, chamamos o Quenda 1, vai formalmente fechar em abril. E até lá nós vamos incluir mais de 100 mil agregados familiares. Temos ainda recurso suficiente para fazer esse tipo de pagamento. Portanto, tudo isto que está acima de 1 milhão é tudo desquebra. O Portanto, objetivo inicial era atingir 1 milhão sim, de sim, agregados. sim. Nós nesse momento estamos a pagar acima dos objetivos estabelecidos. Nós prevíamos construir 19 centros de ação social integrado. Que é outra componente do Sim, sim, programa. 19 centros de ação integrado. Nós fizemos uma opção de gestão, articulamos ao nível municipal que mais importante do que construir esses centros é o seu funcionamento e a sua reabilitação. Então, e reabilitar a infraestrutura. Então, negociamos pequenas infraestruturas locais que podiam ser reabilitadas e Em equipadas, vez de em construir de vez de raiz. fazer de raiz. Então, isso foi uma opção de gestão. Então, fizemos esse caminho e neste momento nós até
o início do próximo ano, quando tiver a terminar o Quenda 1, ao contrário, ao contrário dos 19 centros de ação social integrado, teremos 59 centros de ação social integrado equipados, com o mesmo dinheiro. Com o mesmo. Afinal, é possível fazer alguns milagres com os recursos públicos. Com o É que às mesmo. vezes ficamos com dúvidas com algumas práticas que se vão vendo por aí, às vezes Yeah. ficamos com algumas dúvidas de que afinal é possível. Com o mesmo Com- dinheiro. Uhum. Com o mesmo dinheiro. Nós. Eu não consigo dar nesse momento os números, porque estamos a fazer essa contabilização. Mas a opção de gerir o programa aqui nos permitiu poupar muito dinheiro. Numa outra ocasião, poder dar os dados mais em detalhe. Estamos a finalizar. Estas coisas é importante. Claro. É importante. São lições que também ficam para o país em geral. Para partilhar. Não são apenas do FAS ou do Sim, programa sim. Coenda. Há Sim, aqui sim. ideias lógicas de como é que as coisas funcionam, como é que os programas são aplicados que servem para outras dimensões do país também. Algumas dessas medidas de gestão foram importantes para o nível de alcance que tivemos. Nós lançamos o Programa Nacional de Estágios Comunitários. Fizemos acordo com, nesse momento devem ser aí mais de 20 instituições de ensino superior. Em todo o país. Todo o país. Mais de 20 instituições de ensino superior. E o fundamento desse acordo era que nós íamos receber estagiários e desde 2001 até o momento estamos a falar em mais de 600 estagiários. Isso permitiu, entre outras coisas, que estes jovens ficassem no campo durante 6 meses a trabalhar. Estágio remunerado. 6 meses a trabalhar. Permitiu alargar o número de jovens com conhecimento e treinamento, mas também a nossa capacidade de intervenção. Claro. Mas também a nossa capacidade de intervenção. Neste momento, há vários desses jovens que entraram para o staff. Isto também tem a ver com uma lógica de gestão de aproveitamento dos quadros locais. Portanto, para nós esse é um elemento da maior importância. Não é um pormenor. Claro. Não é um pormenor. E entrando agora no chamado Quenda 2, um bocado olhando um pouco mais para o futuro, quais vão ser, não sei se podem avançar já com alguns pormenores, mas quais vão ser assim as grandes novidades no programa? Ainda ligando com o Quenda 1, no início do Quenda, sobretudo, eu penso que entretanto depois essa ideia foi se desvanecendo um pouco, associava-se muito, até por interferência, entre aspas, das instituições internacionais, o FMI, que entretanto naquela altura do início também tinha um programa em Angola, e portanto tinha algumas opiniões, e tem algumas opiniões sobre o país, sobre a economia, etc. E mesmo o próprio Banco Mundial, talvez, havia algumas, algumas questões que tinham a ver com os próximos passos, quer dizer, o que é que se poderia vir a seguir, como é que isto se tornaria sustentável por si próprio. O que é que... e foi associado também muito o programa à ideia dos subsídios aos combustíveis. A mim pareceu-me sempre, e mais uma vez dizendo aqui a minha opinião, mas às vezes tem que ser, Sim, que pareceu-me uma ideia um pouco forçada, no sentido de que o impacto de uma retirada de subsídio aos preços dos combustíveis é muito alargado na economia. E não me parece que o Quenda, por si só, conseguisse compensar as famílias por esse aumento dos preços, a inflação que nós temos visto recentemente, e que isso às tantas colocava mais uma pressão, talvez desnecessária, na minha visão, sobre o programa. O Quenda 2 também vai ser apresentado como uma medida para compensar
eventuais retiradas de benefícios e subsídios e de outras medidas de políticas públicas que estão em cima da mesa, ou vocês pretendem, na vossa perspectiva, fugir destas associações porque isso acaba por ser negativo para o programa? Bem, Como é que é essa questão? nós internamente costumamos a dizer, a reflexão interna que estamos a fazer é que, em primeiro lugar, o Quenda 2 é o resultado do funcionamento do Quenda 1. Portanto, se o Quenda 1 não tivesse seguido o caminho que seguiu, provavelmente nesta altura nós não estaríamos a falar do Quenda 2. Isto acho que é bom, está sempre bem vincado. O Quenda 2 está orçamentado, vai ter um financiamento de 400 milhões de dólares. Ele está estabelecido para 5 anos, vai até 2029, né? Portanto, procura-se que ao longo desse período se tomem um conjunto de medidas para o que temos a chamar a sua institucionalização enquanto política pública que está fora de certos ciclos, digamos assim. Vai o Quenda 2 usar a mesma base de beneficiários do Quenda 1, mas alargá-la. Há uma previsão inicial de chegar até 2,2 milhões de agregados familiares. 2 milhões. Adicionar mais 2,2. Não. Ah, no geral. Chegar até. Ok, agora está a mais de 1 milhão e Yeah. chegar até 2,2. Yeah, Okay. 2,2. O Quenda 2 vai ter uma dimensão importante no que estamos a chamar capital humano. Há uma componente de nutrição importante e de apoio à primeira infância. Vai-se procurar cruzar muito com o tema. Em alguns setores também era apontado como uma eventual fraqueza do Quenda 1. Exatamente. Devia ter um foco maior. Isso vem mesmo questões do processo de avaliação, né? Que a necessidade de aproveitar a capilaridade que existe. Se nós estamos em mais de 15 mil aldeias, utilizar essa capilaridade para fazer um investimento robusto no campo da nutrição, apoio à primeira infância. Vai procurar também fazer um investimento substancial na jovem mulher. Ok. Yeah. Portanto, associada às questões das transferências monetárias, entra essa dimensão mais do capital humano. Teremos uma maior robustez da inclusão produtiva. Estamos a desenvolver um pacote mais ligeiro com treinamento, acompanhamento, desenvolvimento de capacidade de grupos selecionados e um pacote mais intensivo com a entrega de insumos, inputs agrícolas e outros identificados, também seguido de formação. O Quenda 2 vai fazer um alargamento ligeiro, gradual, em algumas zonas urbanas, ou periurbanas, melhor chamando. Essa é uma das questões que também Yeah. marca uma das grandes diferenças em relação à primeira fase ou ao primeiro programa, não é? Que era focado no meio rural e agora há aqui e também ao longo deste período foram feitos vários comentários e várias questões sobre isso. Eu penso que o próprio governo chegou a dizer publicamente que havia a necessidade do Quenda também intervir nos meios urbanos, mas isso para vocês levanta aqui, parece-me a mim, um grande desafio ao nível da operação e do nível da atuação no terreno. Ou nem tanto, na vossa aqui, primeiro preciso clarificar o que é isso. Né? Eu não estou a dizer que, pronto, conforme a dimensão que temos no rural, vamos ter no urbano. Não. Vai ser um processo gradual, em zonas definidas. É uma operação com outras características. Claro. E no cruzamento com o setor da saúde. Digamos, o foco, estamos a falar de algumas categorias de vulnerabilidade, não o
a cobertura universal como nós fazemos no rural, né? Portanto, Ok. esse é um trabalho que nós estamos a preparar. Há uma iniciativa, há um elemento também do Coenda 2 que tem a ver com o apoio à primeira infância. Isso significa que nós vamos, ao nível interno, também fazer alguns pequenos ajustamentos para lidar com estas componentes. O Coenda 2 traz também um elemento que é o desenvolvimento do cadastro social único, digamos assim, numa perspectiva mais larga e não só o cadastro do Coenda. Portanto, apoio ao desenvolvimento do cadastro social único e não apenas o cadastro. Portanto, essa parte, essa parte do desenvolvimento do sistema do cadastro social único, essa é uma parte que vai ser da responsabilidade do MASFAM tratar. Ok. Isso Então essa componente vai passar, sim, sai sim, do sim. Coenda e fica com o Macham. Exatamente, é um elemento novo. Agora, o cadastro social único vai ter, no sentido mais do desenvolvimento da plataforma e a conexão com outros setores. Agora, o Coenda tem a sua própria plataforma, né? Essa vai continuar, vai se robustecer enquanto programa, né? Que é o Sistema Integrado de Informação de Proteção Social, o CIPS, onde estão lá mais de 5 milhões de pessoas. Isto permanece. E vamos, ao nível do Coenda 2, dar um passo em frente em relação à ação dos ADECOS. Portanto, tudo isso que eu disse aqui exige um acompanhamento domiciliar às famílias Claro. muito intenso. Treinamento, acompanhamento, o tema da nutrição, segmento. E para isso, os ADECOS vão ter um estatuto relativamente diferenciado. Os envolvidos no programa, né? Quer do tempo, em termos da sua capacitação, quer em termos das suas condições de segmento, né? Portanto, vai haver um trabalho mais, E essas mais pessoas, eles especializado. são considerados funcionários públicos, são colaboradores? Que tipo Não, de não, enquadramento os ADECOS são cidadãos que de forma voluntária se associam a este tipo de programas e exercem uma função social, que é muito importante. Parece-me que os ADECOS, desculpa, são fundamentais até para o futuro do país, porque como tivemos aqui a falar, há aqui elementos que não se coadunam, ou que não se fecham apenas no programa Coenda, não é? Os ADECOS podem ter no futuro e no presente e no futuro, funções mais aprofundadas e podem ser pivôs fundamentais na proteção social e na ação social do Estado. Como é que vem essa questão destas pessoas a nível de enquadramento de trabalho, das suas funções, propriamente ditas? não há dúvidas. Aquilo tudo que o Gomes disse, eu subscrevo integralmente. Eles não são funcionários públicos. Não são funcionários públicos, têm nesse momento um estatuto de colaborador. Há, há um draft neste momento da Política Nacional dos ADECOS. A nossa expectativa era de que, pronto, o quanto antes essa política fosse aprovada, no sentido de clarificar um pouco mais o seu estatuto legal. Também se podia Mas, ser uma forma também de motivar outras pessoas yeah, a aderir a mas esse tipo de certamente, funções, etc. certamente vamos caminhar para esta direção. O país, neste momento, tem um número significativo tem um número significativo de adeptos, não só os que estão a trabalhar no âmbito do programa Coenda, mas também há várias organizações não governamentais e agências internacionais que utilizam, passa aqui a expressão, os adeptos. Portanto, isso constitui um ator importante ao nível local. Mas voltando à questão que colocou, se permite, Sim, nós sim. entendemos a aprovação do Coenda 2 em última análise, em última análise, é uma medida, uma medida que vai no sentido aquele compromisso de materializar a proteção social. É suficiente? Não, não é suficiente. Mas nós entendemos isso nessa direção. E
temos que ter lucidez suficiente para, no quadro da sua implementação, ir suprindo as várias limitações que nesse momento foram identificadas, como a complementariedade, a articulação intersetorial, enfim, um conjunto de medidas, aproveitar melhor os dados do cadastramento que temos, né? Nós temos informação muito significativa sobre a E situação hoje de em dia, cada com a um dos tecnologia, setores. etc., a informação vale sempre ouro, mas hoje em Sim, dia, com as possibilidades que a tecnologia nos abre de fazer análises, quer exatamente. dizer, há aqui Aí há um campo aberto. há um campo aberto. Portanto, o Quenda 2 representa um pouco isso, né? Portanto, nós vamos continuar a fortalecer a capacidade interna para se fazer isso, eh, colaborando sempre com as outras com as instituições internacionais, mas eh, cada vez mais gerando apropriação da sociedade em relação a essa intervenção. Portanto, não, não há dificuldade nenhuma com a crítica. Não há dificuldade nenhuma com a crítica. Portanto, considerando que a crítica, às vezes, nós temos essa experiência, né? De que há críticas que decorrem de uma visão, às vezes, mais esclarecida daquela que nós estamos a ver. Então, absorvemos e introduzimos. Temos também experiências de críticas de que às vezes é por uma falta de informação. Então pega informação, dê informação. A pessoa pode manter a opinião que tinha antes, mas tem mais informação. A opinião é mais fundamentada. Agora, vai ver aquela crítica que, pronto, é no quadro do direito que a pessoa tem de exprimir o que pensa, né? O mais importante é nós estarmos abertos e que estamos a executar um programa público. E o programa público tem que ser escrutinado. Não há nada a esconder aqui. Mas, infelizmente, esse tipo de discurso e de atitude, não é só a retórica, parece-me, não é muito usual no seio das nossas instituições e do nosso contexto. E já para caminhar para o fim da conversa, eu ia aproveitar esta ponte para fazer aqui uma pergunta que é mais pessoal. Associando esse discurso de que estamos abertos às críticas, de que não há problema em vir pedir informação, porque nós podemos disponibilizar e podemos até debater, se for preciso, conversar um pouco sobre as coisas. Infelizmente, nós como jornalistas sentimos que nem sempre as instituições públicas funcionam nesta lógica. Essa sua, esse seu posicionamento, que já foi visto várias vezes em público à volta destas ideias, que me parecem muito fortes, num certo sentido, vem um pouco da sua trajetória pessoal, porque penso que se calhar muitas pessoas não sabem que o GLMB tem uma caminhada muito interessante na sociedade civil e sobretudo na ADRA, onde, se não me engano, começou como técnico de desenvolvimento comunitário, que é uma das portas de entrada na organização e que é uma posição essencial, parecido com o ADECO, mas numa vertente mais de sociedade civil, e chegou a diretor-geral da organização. Portanto, há aí um percurso que vem desde a base, não é, até ao topo da organização e na sociedade civil, sobretudo naquelas organizações mais bem fundamentadas, este tipo de ideias da transparência, de que estamos abertos à crítica, estamos abertos ao debate, são muito cultivadas. Esse seu trajeto pessoal é que também lhe deu substância para hoje ter um discurso, uma retórica, enquanto servidor público, mais adequada, digamos assim. Bem, eu acho que existem vários fatores. Portanto, não podemos identificar apenas um. Existem vários fatores. Mas aqui, a mim me parece que o essencial é o nosso entendimento de que como é que nós podemos ser úteis. E nós não nos estão a pedir para transformar o mundo. Agora, podemos fazer bem o nosso trabalho.
É só isso. Nós podemos fazer bem o nosso trabalho, eh, pelo menos nesse espírito, com rigor, e porque ao fim do dia isso é que vai ficar, né? Isso é que vai ficar. E é isso no essencial, né? É isso no essencial que nós temos que dar a nossa contribuição para um país melhor no ponto em que estamos. E, digamos, utilizar os instrumentos que temos, as oportunidades que temos para um país melhor. E a questão da transparência, do rigor, à nossa escala, podemos materializá-la de modo concreto. Nós costumamos sempre a dizer isso, nós estamos a executar recursos públicos. A informação tem que ser pública. Claro, há responsabilidades Há que responsabilidades, então vêm atreladas a essa situação. ontem estávamos a analisar a nossa estrutura. Por que não vamos publicar o relatório da auditoria? Vamos publicar. Está publicado no nosso site, as nossas contas estão publicadas. Isso é só para fazermos o nosso trabalho, o nosso mandato, e é por isso que fomos chamados para vir para aqui. Se não E, fizermos isso, é porque nós estamos a cumprir aquilo que nos pediram para fazer. e só para terminar, penso que será a última questão. Onde é que se vê no futuro? Quer dizer, o que é que planeia para si e o que é que gostaria de fazer no futuro? Às vezes eu olho às vezes e vejo, sei lá, alguém ministriável, alguém, não sei, um dia com autarquias, não sei, estaria interessado em entrar numa via mais política, digamos assim, ainda mais política, na estrutura do governo, etc, etc. Poderá ser um caminho no futuro. Eu quando penso nisso, não dou muitas voltas à cabeça, né? Eu penso em continuar a ser uma pessoa útil para o país. E pode-se ser útil para o país em vários lugares. Claro. Isso aí. Muito bem. Foi a conversa com Blarmin Djelembi, diretor-geral do FAS, desde 2019. Foi uma conversa sobretudo focada no programa Coenda, que vai ter uma segunda fase, vai ter o Coenda 2 e que nessa altura voltaremos a conversar sobre o tema, porque o debate não se vai fechar aqui, com certeza. Eu agradeço a todos, agradeço mais uma vez ao Blarmin Djelembi e estamos juntos. Até à próxima. Obrigado.